Olá, eu sou Gustavo Andrade e hoje a gente vai conversar sobre a relação entre arquitetura e engenharia aqui no Brasil. Há muito tempo, inclusive, era difícil diferenciar o que era a tarefa ou atividade do engenheiro do arquiteto. Por certo, você sabe qual que é a diferença entre engenharia e arquitetura? A resposta a essa questão, ela não é simples, porque a formação do engenheiro e do arquiteto, ela variou muito de país para país no mundo. É uma história muito interessante, bastante longa e que não seria possível enfocar nessa aula de hoje. Mas trazendo um pouco a discussão para como isso aconteceu aqui no Brasil, e que tem como personagem central uma figura hoje pouco conhecida, que é o profissional engenheiro arquiteto. Antes de que existissem escolas separadas de engenharia e arquitetura no Brasil, existiram os engenheiros arquitetos desde o final do século XIX. Várias gerações que mesclaram, misturaram e combinaram esses dois saberes que não eram entendidos separadamente por muito tempo. Engenharia e arquitetura, a formação, o ensino dessas áreas aqui no Brasil derivam de duas tradições principais. Uma delas que remonta à divisão francesa no período napoleônico, em que existiu a Academia de Belas Artes de um lado e a Politécnica de outro. Eram campos de saberes bastante separados, que foram se configurando a partir do século XVII, XVIII, principalmente, em que se separou a construção da atividade de projetar. Mas é interessante saber que essa tradição ela não é única. Enquanto acontecia essa divisão na França, em países como a Inglaterra, até o século XIX ainda não existia um curso específico de engenharia e na Alemanha também não. Nesses países, uma visão integrada entre engenharia e arquitetura predominou por muito mais tempo. É importante dizer que a formação dos engenheiros nesse momento tinha conteúdos fortemente humanísticos, além da questão mais prática de construção e a racionalização dos meios. Essa tradição alemã foi muito importante aqui em São Paulo. É importante lembrar que Paula Souza e Ramos de Azevedo trouxeram para a Politécnica, a Escola Politécnica aqui de São Paulo, o engenheiro Max Hell, formado na Alemanha. Assim como Paula Souza também era um brasileiro paulista, mas tinha se formado na Alemanha, e o próprio Ramos de Azevedo, o arquiteto mais importante do momento, tinha se formado na Bélgica, países em que essa visão integrada entre engenharia e arquitetura era muito importante. Essa história passa fundamentalmente pela criação da Escola Politécnica em 1894, aqui em São Paulo. Foi num edifício aqui ao lado, mas poucos anos depois foi construído esse edifício que está ao fundo, que é o edifício Ramos de Azevedo, onde atualmente funciona o edifício do Arquivo Histórico de São Paulo. No interior do edifício Ramos de Azevedo existem vitrais muito interessantes, dois deles, um dedicado ao engenheiro, outro ao arquiteto. A simbologia envolvida nesses vitrais explica para a gente como se construiu o entendimento sobre a profissão do engenheiro arquiteto a partir desses dois campos do saber. Esse edifício ao fundo, vocês podem ver, é o edifício Paula Souza. Ele está ali desde o final do século XIX. É o edifício mais antigo da antiga Escola Politécnica, criada em 1894. O edifício mesmo onde foi criada a escola era o Palacete do Marquês de Três Rios, que já não existe, pois foi demolido na década de 20 do século XX. No entanto, essa construção que nós vemos ao fundo é o próprio edifício projetado especificamente para albergar a Escola Politécnica e está ali naquele lugar desde 1899. Desde 1899, então, temos esse edifício muito conectado, ligado ao início do ensino de
engenharia e arquitetura no Brasil. Ali formaram-se várias gerações de engenheiros arquitetos paulistas que tiveram protagonismo não só no desenvolvimento das disciplinas, mas também na vida pública. Muitos deles tornaram-se políticos que tiveram relevância e importância e configuraram a cidade e o estado de São Paulo e outras cidades brasileiras. São Paulo crescia com a chegada de população vinda do campo e a atividade da construção ganhou, ao longo das primeiras décadas do século XX, um caráter de indústria da construção civil. Começaram a se especializar as atividades de produção de materiais da construção civil e também a própria atividade de construir cidade, novas edificações. Foi assim que foi criada a Escola Politécnica no final do século XIX, como a gente já viu. Foi também criada uma demanda cada vez maior por serviços mais especializados de construção, assim que no ano de 1917 também a Escola Mackenzie, que é uma escola privada aqui em São Paulo, na Rua Maria Antônia, foi criado o curso de Engenharia Civil anteriormente e em 1917 passou a ser criado também o curso de Arquitetura dentro da Escola de Engenharia Civil. O curso autônomo de Arquitetura da Escola Mackenzie, embora tivesse nascido do curso de Engenheiros Arquitetos, que iniciou 30 anos antes, acabou se aproximando muito mais da tradição da Belas Artes, do Beaux-Arts francês, uma característica que marcou a tendência da escola por muito tempo, embora também no Mackenzie tenham se formado os arquitetos com claro apego à engenharia, como o próprio Paulo Mendes da Rocha, grande arquiteto do brutalismo paulista, que estudou aqui no Mackenzie. A gente está aqui hoje em frente à Escola de Arquitetura de São Paulo, que depois foi incorporada pela USP, criada em 1948. Essa escola, ela pode não ter sido a primeira escola de arquitetura do Brasil, pois um ano antes, aqui em São Paulo mesmo, foi criada uma outra escola de arquitetura e 3 anos antes foi criada a Escola de Arquitetura da Universidade Nacional do Rio de Janeiro. Mas essa escola aqui de São Paulo, que depois foi incorporada à USP, nos interessa especialmente porque ela tem muita ligação com a arquitetura do chamado brutalismo paulista. O brutalismo paulista vai ser melhor explicado em aulas futuras, mas o interesse que eu trago para vocês é que é uma escola de arquitetura em que a relação entre engenharia, a expressão da arquitetura passa muito pelas formas estruturais, pelo sistema estrutural. É uma marca que sempre relacionou a engenharia e a arquitetura até hoje, não perdendo essa relação que já estava lá desde o começo.